Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um áudio desse canal. Então vamos lá, hoje o papo de hoje vai ser conversar um pouco sobre o mundo não gosta de quem estuda, o mundo não gosta de quem produz suas próprias coisas, e a gente vai debater e vai conversar um pouquinho nesse áudio. Então pega teu café, que eu tô de volta com esse estilo áudios atualizados para vocês, tá? E por que eu decidi só trazer esse conteúdo em formato de áudio para vocês? Pelo seguinte fato de tem muitas pessoas aqui que não tem muito tempo de consumir o conteúdo visual, então acabo produzindo um conteúdo em formato de áudio que também me agrega muito para vocês, tá? Então pega teu café e vamos começar, cara. Hoje a gente vai conversar um pouquinho. O mundo não gosta de quem estuda e quem produz. E vamos lá. Para início de conversa, a gente tem que elaborar o seguinte: a gente tem que saber que a nossa sociedade ela tá podre, a nossa cultura ela tá defasada. E quando eu falo isso, não é para menosprezar o Brasil, mas sim é um fato. A gente vê a nossa cultura totalmente um lixo, a gente vê a nossa cultura vindo parar para favelas, a gente vê gringos vindo aqui no Brasil e indo em favelas e fazendo vídeos fofinhos com criminosos, entendeu? A gente vê esse tipo de coisa, compreende? E isso não é cultura brasileira, isso é só lixo mesmo. Ninguém quer virar isso. Vários países da Europa, né, em Twitter, os moradores desses países de Europa, né, esses países assim, já estão falando, não quero que meu país vire um Brazilian, né, da forma do inglês por português. Isso assim, cara, é bem triste pra gente e a nossa cultura ela tá quebrada. Você não vai conseguir aprender nada com a cultura brasileira, é praticamente isso. Você vai aprender o que com carnaval? Entende? Você vai usar pra quê essa cultura brasileira? Nem a nossa cultura literária, eu diria que seria uma cultura para você usar para debater em longa escala. Não que seja uma cultura literária ruim, muito pelo contrário, é uma cultura literária rica, mas é uma cultura literária que está em falta de novos projetos, está em falta de novas observações sociais e intelectuais, coisa que, na minha opinião, o último cara que conseguiu fazer isso com perfeição foi o Olavo de Carvalho, tá? A gente vem acompanhado de intelectuais modernos como o Thiago Krasevski. O Fê Alves não encaixa bem no intelectual, já que ele é mais um, entre aspas, professor de comunicação, fecha aspas, porque ele acaba mergulhando em vários conteúdos, né? E, enfim, a gente vê essa sociedade podre também. A gente vê pessoas fechadas em grupos, eu fumo, então a gente é o grupinho que fuma. Aquele ali é o grupinho que joga futebol. Então todos estão fechados em grupos, sabe? Encaixotados em grupos. E quem estuda e quem produz, ou seja, quem trabalha, né? Quem consegue trabalhar, quem consegue estudar, quem consegue fazer tudo um pouco, essas pessoas elas são menosprezadas pela sociedade, principalmente se forem intelectuais. Por quê? Simplesmente pelo simples motivo de não concordarem com suas ideias, mas muito pelo contrário. Essas pessoas que não concordam com as suas ideias, que no caso são os NPCs, né, pessoas comuns, elas não só rejeitam, mas ela acaba com a visão de um intelectual, de um cara que estuda e que produz, pelo simples motivo de não concordar com a sua ideia. Então a gente vê desde aí o quão fraco e lixo é a nossa sociedade, entendeu? O Brasil como um todo, ele vem como um país sobrecarregado de pessoas comuns. E quando brota um intelectual ou uma pessoa que parece ter um conhecimento mais elevado, seja porque é biológico, seja porque tem um indício para isso, ou seja pelo simples motivo do cidadão ter lido pra caramba. E outra, a gente cita como exemplo o Thiago Krasevski, que foi massacrado um tempo atrás na internet, pelo simples motivo de ter lido muitos livros. Então a gente vê, se você ler muitos livros, se você tem uma postura de um cara inteligente ou de um cara que pelo menos busca o conhecimento, você vai ser taxado como arrogante e chato. E não só isso, né? Você vai ser desmascarado na internet por algo que você não fez. Então a gente percebe que assim, o mundo ele tá podre, tá muito ruim e vai continuar desprezando intelectuais aqui no Brasil? Creio que sim. Creio que sim, por quê? Porque querendo ou não, hoje está tudo fechado em grupos, né? A partir do momento que você busca algo ou busca saber de alguma coisa, é muito provável que você acabe sem um grupo social. E esses grupos sociais, eles têm de forma muito fraca, assim de ser, um QI baixo, né? Para não chamar de outras coisas, mas um QI baixo, um QI baixíssimo, um QI limitado entre coisas fúteis, né? No grupinho do futebol, você vai ver pessoas limitadas falando só de futebol, como se isso fosse a única coisa no mundo inteiro. Por mais que eu seja um apreciador de futebol, eu não consumo isso diariamente,
e também não vivo para isso, é como se fosse um entretenimento para mim, mas não algo que e seria algo para mim desconcentrado que eu tenho a fazer, vamos dizer assim. E a gente vê o quê? A gente vê que não tá valendo a pena pessoas buscarem o conhecimento no Brasil, justamente porque não querem ficar sozinhas, né? Eu comentei sobre isso no Solidão Intelectual áudio e também comentei na Solidão Intelectual em formato de vídeo. Eu trouxe dois formatos para vocês, vídeo e áudio desse conteúdo, isso, né? Solidão Intelectual. E assim, continuando, né? A gente está vendo cada vez menos pessoas buscarem o conhecimento no Brasil. E essas pessoas que buscam são taxadas como loucas ou são taxadas como nerds, entendeu? Isso desvaloriza a pessoa e, além de desvalorizar, descaracteriza. Então, a partir do momento que isso é alvo ou isso é algo para críticas ou coisas do tipo, né? Tirado para sarro, o Brasil em si perde. Tá? Não só o intelectual, no caso, o Brasil em si perde, porque perde o intelectual ou perde alguém que tem o poder de influenciar uma massa ou tem o poder de conseguir manejar um grupo social e, de certa forma, perder muito. A partir do momento que isso acontece, é perder muito, tá? Então, assim, não acredito que há formas de se consertar não, essa sociedade do jeito que foi moldada. Eu acho que não há formas de consertar isso. Acredito que o estrago já foi feito. E infelizmente, acredito que eles vão continuar menosprezando. E a melhor coisa que eu posso falar para vocês que estão ouvindo esse conteúdo, né, esse áudio, é simplesmente seguirem caminho intelectual solo, né? A não ser que você consiga realmente, nesse mundo complicado e difícil, onde essa cultura é ruim, você consiga reunir pessoas de um mesmo nível que o seu, de interesse também que o seu, de nível intelectual que o seu, e montar algo em cima disso, né? Eu diria que quem consegue fazer isso é muito sortudo, porque hoje em dia a gente não encontra mais isso. Tanto é que a gente vê pessoas menosprezando isso, até porque o governo faz a gente menosprezar isso. Como? Você me pergunta. Muito simples. Essas causas sociais, essas cotas raciais, na verdade, nem causas sociais, é cotas raciais, né? Cotas raciais e cotas para pessoas transexuais, por exemplo. Essas cotas, elas são pautadas sem critério nenhum. Elas são só pautas sociais, né? Cotas raciais, perdão. Elas são pautadas só para quê? Para pessoas que são assim. Então, por exemplo, a gente pode ter um negro rico, que na nossa sociedade hoje é algo muito normal, um negro rico. Não existe caracterização por cor. Então, um negro rico pode ser muito rico e ganhar uma faculdade de graça, sendo que ele poderia pagar tranquilamente, sobraria dinheiro. E um pobre branco da favela tendo que ralar mais só porque ele tem estereótipo de rico, compreende? Então isso desincentiva até formar intelectuais no Brasil. Então, assim, para que você vai estudar, sendo que você pode simplesmente se considerar negro ou se considerar transexual e entrar numa faculdade? Entendeu? Não é algo para estimular a pessoa, para ela conseguir sim um nível intelectual de analfabetismo bem baixo e de nível altíssimo para conseguir alguma coisa. Então, até o governo ele desvaloriza a sua própria população. E por quê? Muito simples, tá? Quanto mais a população se desenvolve intelectualmente, mais o governo perde força e mais o indivíduo como único ganha força. E quando o indivíduo único ganha potência e força, ele se livra do governo. Quando ele se livra do governo, o governo não manda mais ninguém. É simples raciocínio. E por que eles não querem que isso aconteça aqui no nosso país? E por isso também explica o tanto de falta de intelectuais que a gente tem aqui no Brasil. É isso, espero que você gostou desse áudio. Vou sempre tentar estar trazendo esse conteúdo de áudio para vocês, que eu sei que tem gente aqui no canal que é fã desse conteúdo de áudio. É um conteúdo que me demanda um pouco mais de tempo para fazer ele para vocês, tá? Mas é um conteúdo que particularmente gosto de trazer para vocês, assim como eu gosto de trazer também os visuais. É isso, valeu e fui.